Olá de novo, meus queridos. Tivemos a nossa terceira aula. Alguns colegas infelizmente não puderam estar conosco. Então, preparar mais um material que vai reforçar o conteúdo que a gente abordou na aula de sábado último, dia 11, e tentar ajudar os colegas que não estiveram conosco nessa aula 3. Não sei quantos vídeos essa playlist vai ter, mas vai ser uma playlist para não ficar um vídeo muito grande. Eu perco muito tempo para subir para o YouTube, para editar. Então, a gente vai ter um vídeo de não sei quantos minutos, mas um vídeo que vai, uma playlist, vai ter um conjunto de vídeos que eu vou tentar abordar, inclusive de formas diferentes, tá? Alguns assuntos que a gente viu na nossa aula passada. Bom, para quem estava conosco, a gente começou a nossa aula com um arquivo lojacelulares.xls, tá? Que é esse arquivo aqui, tá? Que a gente vai fazer primeiro uma atividadezinha rápida de formatação, de manipular os formatos. Depois a gente vai trabalhar com duas funções novas, tá? Bom, o que eu faria numa planilha como essa? Repara, a gente tem, ó, nota tá tranquilo, eu vou só centralizar a coluna nota, tá? Nota que está muito apertada a data, o rótulo data da venda não está aparecendo todo. Vamos dar uma largadinha aqui, vamos deixar centralizado também, tá? Valores de loja tão truncados aqui na coluna, vamos alargar, deixa até um pouquinho de espaço. Eu acho que Shopping Nova América é o maior texto dessa coluna. Vamos deixar aqui mais espaçado. Esse aqui eu só vou centralizar o cabeçalho da coluna, não vou centralizar tudo não. Fabricante, apesar de estar vendo tudo, tá bem espremidinho. Vamos dar uma largadinha. Vamos, só o nome do só o rótulo da coluna vamos centralizar. Smartphone aqui é um modelo bem apertado, também vamos centralizar. Valor da venda, bom, vamos alargar a coluna para caber o rótulo valor da venda e vamos aproveitar e selecionar toda a coluna e colocar com formato de moeda. Uma afastadinha maior, né? Outra coisa legal seria os rótulos de coluna teriam um tamanho um pouco maior do que o valor da coluna, os valores, né? Só que aí vocês vão perceber que já fica, os rótulos eles começam a ficar mais largos do que a coluna. Só que se você alarga mais a coluna, fica feio, né? Fica uma coluna muito larga para guardar valores muito estreitos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, vou mostrar para vocês, é o seguinte. Eu vou dobrar a altura dessa linha. Essa linha está com 21 metros de altura, 21 centímetros de altura, 21 milímetros eu acho de altura. 35 pixels. Vou aumentar para 42. O dobro de 21, tá? E aí eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer duas coisas para esses rótulos de linha. Primeiro eu vou vir aqui em quebrar texto automaticamente. Para quê? Para que o próprio Excel gerencie a quebra de texto, tá? E aí você, por exemplo, tem aqui data da venda. Valor da venda, tem algum espaço antes de valor de venda? Deixa eu dar uma olhadinha. Pô, não tem, ainda assim, tá assim. Bom, mas aí a gente não centralizou, então vou centralizar. Tá vendo? Ah, Flávio, mas aí o que ficou em uma linha só, a gente ficou para baixo. Não tem problema. Tem aqui na nossa barra de formatos o alinhamento vertical. Então aumentar um pouquinho mais a altura, para não ficar grudado, tá? Então, uma outra coisa, para dar um destaque, porque a barra, vamos dizer assim, são os títulos de colunas, então vamos ter um pouco de destaque. Então tá preto em fundo branco, né? Vamos fazer um contraste? Vamos colocar assim, um fundo preto e as letras brancas. Ah, não fica legal? Fica mais legal, né? Tá certo. Dá Ctrl seta para baixo aqui para mostrar para vocês, tá? Que nós temos aqui quase 50 mil vendas. E aí eu vou montar aqui do lado dois quadros de apuração. Tá calor, gente. Dois quadros de apuração. A gente vai fazer uma apuração, tá?
nessas vendas, tá? Sobre quantidade, com o CAPS ligado, quantidade vendida por fabricante, tá? Vou colocar também aqui do lado. Valor faturado por fabricante. Aqui a gente já tem esse problema de coluna. A coluna está muito estreita. Uma coisa que a gente pode fazer é que aqui a gente vai colocar o nome do fabricante e a quantidade vendida. E aí repara que esse título aqui, ele diz respeito a duas colunas. Então uma coisa que a gente pode fazer aqui, que eu faço muito, é mesclar essas duas células. E aí você vê, eu posso dar uma largadinha de leve nas duas colunas. Vamos continuar largando sem exagerar, a tentar obter esse resultado aqui, ter duas linhas só de rótulo de coluna. Vou até aproveitar aqui, vou pegar aqui o pincel, e esse aqui que não pegou, vou selecionar aqui duas células e pronto. Vou ter mais ou menos a mesma coisa. Também se... Espera aí, vamos fazer um por um. Bom, então a gente tem... Essa loja vende celulares Apple, Motorola e Samsung. Aí vamos pegar isso aqui. Vamos copiar e colar para cá. Então, a gente vai fazer uma apuração de valores faturados com as vendas dos smartphones por fabricante e a quantidade vendida por fabricante. Tá legal? Bom, até a segunda aula, deixa eu abrir aqui um bloco de notas para a gente fazer uma anotação aqui. Nós vimos funções que fazem soma, média, né? Funções que obtêm o maior valor de uma sequência de valores e o menor valor de uma sequência de valores. Vimos ainda, vou botar até aqui do lado, eu vou botar também os argumentos, uma chamada aos argumentos, intervalo, né? Então a gente quiser somar um intervalo, a gente coloca só o intervalo no parâmetro das funções soma. Se a gente quiser tirar a média de um intervalo, a gente só coloca o intervalo nos argumentos da função média. Se a gente quiser o maior número de um intervalo, a gente coloca esse intervalo nos argumentos da função máxima. Se quiser o menor valor do intervalo, coloca o intervalo dentro de uma função mínima. Se a gente quiser, dentro de um intervalo, sei lá, o quarto maior valor, o terceiro maior valor, a gente já não usa mais a maior, que dá sempre o primeiro. A gente usa a maior, tá? E indica qual é o késimo valor que a gente quer. Se a gente quiser fazer isso com o menor valor, a gente usa a função menor, que tem a mesma cara da função maior, tá? A gente dá um intervalo e diz para ele, eu quero o terceiro maior valor. Nesse intervalo, qual é o quinto menor valor? É assim que funciona. A maior e a menor. Flávio, então peraí. Então maior de um intervalo 1 é igual a máximo? Sim, exatamente. Você pegou o espírito da coisa. Parabéns. Vimos também, lá nas aulas, na segunda aula, funções de contagem. Conte.num. Tá aqui intervalo. Só intervalo. Aqui é só intervalo. E intervalo. Vou copiar aqui para depois não precisar ficar escrevendo. O contar vazio. Aí, gente, eu vou colar porque eu sempre esqueço.
igual contar ponto vazio e conte ponto valores. Eu não sei porque que o Excel não padroniza, né? Então temos. Vocês estão vendo como o professor não decora mesmo, né? Contar ponto vazio e o conte ponto valores. Então todos esses a gente indica aqui um intervalo, tá? Então aqui a gente lembra. Esse conta valores numéricos. Contar vazio, conta células vazias. E o conte ponto valores conta quaisquer valor. Quaisquer valores. Tá legal? Hoje a gente vai usar as funções conte. Deixa eu colocar mais. Conte.sim. Intervalo critério. Tá? E a soma-se vai ser ligeiramente diferente da conte-se. Eu vou até pegar uma cópia com ela, que na soma-se a gente pode indicar também um intervalo de soma. Intervalo de soma. Tá? Como é que vai funcionar isso? Vamos começar aqui. Eu quero saber quantos celulares Apple foram vendidos nesse período aqui que foi apurado nessa tabela. A gente pode fazer o seguinte. Eu posso pedir para o Excel para contar, conte.sim, tá? Onde é que eu tenho informação do fabricante? É na minha coluna D, né? Então, coluna D. Que isso, Flávio? Podemos nos referir à coluna inteira, tá? O que vai deixar, inclusive, a nossa tabela dinâmica. Ou seja, se novos valores forem inseridos, essas contagens vão ser atualizadas. Então, nessa coluna, eu quero contar tudo que é Apple. Então, o que o Excel vai olhar? Vai olhar a coluna. Onde tiver Apple, ele vai contar. Tá? O grande barato dessa fórmula como ela ficou, que eu posso puxar lá para baixo, tá? E ele vai contar juntinho todos. Vamos aqui fazer uma soma. Só para ver se ele vai dar. Tem que dar 49.999. 49.999. Lembrando, se a gente for até lá no final, ó, 49.999 vendas. Ok? Então, temos isso mesmo. 49.999 vendas distribuídas assim. Tá legal? Vamos ver agora a soma. Como eu mostrei para vocês, a soma-se ela te permite indicar um intervalo de soma, que vai ser muito útil, porque veja. Agora eu quero somar quanto eu faturei por cada fabricante. Tá. Então eu tenho a condição, que me interessa aqui, né? Que é o fabricante. Mas o valor da venda, quanto eu faturei com aquela venda, está aqui na coluna F. Então vamos ver como é que funciona isso na soma-se. Então, tá lá, ó, intervalo, critérios. Repara que o intervalo de soma, ele está entre colchetes indicando que é um parâmetro, é um argumento da função que é opcional. Porque se você estivesse analisando valores numéricos, você poderia somar aqueles valores numéricos condicionalmente. Não é o nosso caso agora, tá bom? Então, qual é o meu intervalo de critério? Meu intervalo de critérios é a coluna D, fabricante. Tá? Ponto e vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Já listei os fabricantes aqui do lado, então não precisa escrever. Poderia escrever aspas duplas, Apple, fecha aspas, e
indicar que eu estaria querendo o Apple. Só que como eu listei eles aqui, vou aproveitar eles aqui. Ponto e vírgula para o meu próximo argumento. Intervalo soma. Lógico que eu não posso somar textos como Apple, Motorola e Samsung. Então eu vou indicar para o Excel qual é a coluna que eu quero somar os valores correspondentes quando eu encontrar aquele critério que eu estou procurando. Que no caso é a coluna F. Tá? Vou fechar aqui e vou explicar essa fórmula como ela está. Soma-se na coluna D encontrar Apple. Então ele vai vir aqui. Linha 3. Opa, tem Apple. Vou pegar esse 3.329. Vou continuar. Opa, outro Apple aqui. Mais 3.329. Vou somando. Opa, mais outro Apple aqui. 5.999. Aí eu vou somando. É o que o Excel vai fazer. Ele vai somar os valores da coluna F correspondentes ao que ele encontrar na coluna D compatível com o critério que eu tracei. Isso aqui é dinheiro, vamos colocar com formato moeda, vamos alargar para caber na célula, tá? Então, faturei 79.426.000 reais e 462.226 reais vendendo celulares Apple. Vamos propagar isso para baixo, tá? Tá na dúvida? Vamos somar? Vamos lá. Vamos aqui. Botar uma somazinha rápida. Puxa vida. Cancelar, vou começar do zero. Tá aqui uma somazinha rápida. Quanto deu para nós? 127.247.380. Não esqueçam, hein? Vamos voltar lá para cima. E vamos somar aqui. Soma. Isso aqui. Confirmar. 127.247.380. Então, com isso nós vimos as funções conte.se e a função soma-se. Duas funções que vão ser úteis, especialmente para fazer esse tipo de apuração. Gente, só uma pausa, uma coisa que eu nem observei em sala de aula. Isso vai ser útil para apurações simples e rápidas, tá? A gente vai ver ao longo do curso um recurso do Excel chamado tabela dinâmica. Não está no programa, mas eu vou embutir ali. Em 15 minutinhos a gente explica como fazer uma tabela dinâmica, que é um recurso do Excel que faz esse tipo de sumarização para a gente muito rápido, muito fácil. Inclusive com mais de uma dimensão, facilita muito a vida da gente. Tá legal?